Muito bom dia, você telespectador do programa Saúde em Evidência. Hoje nós vamos conversar com o médico angiologista e cirurgião vascular, Dr. Luciano Henriques, que vai nos apresentar esse universo ainda pouco falado e que precisa ser disseminado do universo vascular, porque nós só conhecemos, ou a maioria de nós só conhece, quando falamos de varizes, mas para além das varizes, temos muito assunto e muita coisa para entender, até porque aqui no Saúde em Evidência é o lugar de você receber a melhor informação de qualidade para prestar um serviço de excelência para você e para sua casa. Então fica conosco que o programa está excelente. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Hoje a nossa conversa é com o médico Luciano Henriques, que vai falar conosco coisas tão importantes e talvez um assunto que ainda não seja tão disseminado quanto merece, a visibilidade. A gente vai falar de questões vasculares, a gente vai falar de questões que certamente você ou alguém da sua casa tem um ponto de atenção e precisa saber mais. Doutor Luciano, seja sempre muito bem-vindo nessa casa. Fique à vontade, esse programa é seu, a gente quer conhecer o seu trabalho, conhecer a sua especialidade e cada vez mais enriquecer o nosso público que está em casa. Bom dia, Catarina. Bom dia a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite e eu estou à disposição. Vamos começar pelo começo, então. Se você já ouviu falar em um médico vascular, procura um vascular. Doutor, quando um paciente deve procurar um vascular? Quais são os sinais de eu devo procurar um vascular? Primeira consulta com o vascular. Normalmente, a primeira consulta com o vascular, a paciente chega com uma queixa de dor em membros inferiores, edema, que é o inchaço nos membros inferiores, mulheres grávidas que têm muitos problemas vasculares, pacientes jovens também com varizes de membros inferiores. Fora, hoje, os problemas maiores, mais graves, que a trombose venosa profunda, que ocorre muito na população em geral, né? A gente está falando, quando a gente pensa, pelo menos eu, posso estar errada, mas talvez você que esteja em casa pense igual a mim, que só tem problema vascular quem tem esse problema aparente. É assim, doutor, ou não? Não, não é assim. Muitas vezes você não tem problemas aparentes, e você tem um problema vascular, por exemplo, alterações genéticas que podem levar à trombose, que são as trombofilias. As varizes, muitas vezes você tem patologias varicosas no sistema venoso profundo e que não aparenta as veias superficiais, que podem evoluir posteriormente para problemas maiores. Então, nem sempre o problema vascular é aparente. Por isso que se existe hoje o que a gente chama de check-up vascular, né? O paciente deve passar por uma consulta para ser feita uma avaliação mesmo, né, e acompanhamento. Para além das questões genéticas, quais são as outras questões que você que está em casa, que nós precisamos como paciente, estar atentos? Certo. Vamos falar um pouquinho da patologia que é mais frequente no consultório, que são as varizes dos membros inferiores, tanto homens como mulheres. O que você tem que ficar mais atento em casa, no seu dia a dia? Você tem uma vida saudável, né? Obesidade leva ao aparecimento de varizes, de complicações vasculares, o uso indiscriminado e o uso de forma incorreta, sem indicação médica nas mulheres do contraceptivo oral, a vida sedentária, ou seja, o paciente deve fazer atividade física. São coisas pequenas do seu dia a dia, alimentação, hábitos saudáveis, que vão evitar as complicações vasculares, né? Como também de outras patologias, né? Mas as vasculares estão muito relacionadas com a atividade física, com a falta de atividade física, com o sedentarismo, com a obesidade. Doutor Luciano, sempre a recorrência é maior nos membros inferiores? Existe também problemas vasculares nos membros superiores ou isso é um... Existe É pouco problemas, difundido, né? É pouco difundido e realmente a incidência é menor. A incidência é menor das patologias dos membros superiores. Por quê? É questão de física, né? Quando a gente fica, como nós andamos com os pés, com as pernas em pé, é mais difícil do sangue retornar pela força da gravidade. Então, as patologias vasculares no sistema venoso é mais comum nos membros inferiores.
Como é que funciona? O senhor falou em algo que eu achei interessante, principalmente para quem nunca precisou de ir a um vascular. Por exemplo, não sinto dor, não tenho nenhuma queixa, mas como nem sempre é aparente, ainda assim é importante que de tempo em tempo façam a visita a um vascular, doutor? É importante. Veja só, a gente está falando de patologia vascular, tem as patologias arteriais e as patologias venosas. As patologias arteriais, muito comum nos pacientes com mais idade, pacientes que têm várias outras comorbidades, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, e que a doença arterial pode ser uma doença silenciosa. Pode ser não, no início ela é uma doença silenciosa. O paciente não tem sintoma. Por exemplo, o paciente ele pode começar a ter sintoma de uma doença arterial, uma obstrução arterial, quando ele faz uma longa caminhada, mas ele não faz essa caminhada todo dia. Ele fez uma viagem mais longa, andou 2, 3 quilômetros, sentiu uma dorzinha na panturrilha, isso pode ser um sinal de uma insuficiência arterial e que normalmente é sintomático porque ele não faz essa caminhada todo dia. Ele anda ali no dia dele, ele é um paciente sedentário que trabalha no escritório, trabalha na farmácia, no supermercado, anda pouco, então ela pode não apresentar sintomas no início. Por isso que é importante esse check-up vascular, né? O check-up vascular ele deve ser feito para todo paciente. Não importa a idade, deve procurar o cirurgião vascular. Quando você fala no check-up vascular, só para ficar claro para você que está em casa, quais são a partir dessa investigação do check-up, quais são as doenças que podem ser vistas nesse check-up? Certo. As doenças mais comuns que são vistas nesse check-up são as varizes dos membros inferiores, em pacientes jovens e com mais idade também, e nos pacientes que têm mais idade, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, a gente dá maior atenção também às doenças arteriais, que são as doenças que podem trazer complicações com mais idade, né? A patologia mais comum, sem dúvida nenhuma, são as varizes. As varizes dos membros inferiores são as patologias mais comuns. De 10 pacientes que me visitam no consultório, 8 são patologias venosas e 2 patologia arterial. Pé diabético, um paciente que ele é diabético, ele também precisa fazer esse check-up? Importantíssimo. Pé diabético é uma patologia grave, é uma síndrome clínica, onde você tem alterações de vários setores no paciente diabético, tanto arterial, venoso, como na inervação do pé. E o pé diabético, essa síndrome, quando ela é diagnosticada de forma precoce e feita a orientação para o paciente, ele evita complicações importantíssimas, como perda do membro, amputações que poderiam ser evitadas. Hoje, principalmente hoje, o pé diabético ele tem que ser visto por uma equipe multidisciplinar. Não só o cirurgião vascular, mas como também o ortopedista, a equipe de enfermagem é importante, o agente de saúde é importantíssimo, que é ele que visita o paciente todo dia na casa, que vai ver se tem alguma lesão no pé do paciente. Então, assim, o pé diabético, como você colocou aí, que eu não tinha falado, é uma patologia importante, deve ser feito um diagnóstico precoce para evitar possíveis complicações e que hoje é uma das principais motivos de amputações que poderiam ser evitadas no Brasil. Então, a gente está falando de algo que pode evitar muitas coisas, uma amputação e até a perda da vida. A perda da vida, com certeza, exato. Uma outra patologia que a gente também escuta muito falar, para além das varizes, que são as campeãs, trombose. Nesse check-up também é investigado trombose. Também é investigado trombose. Vamos falar um pouquinho de trombose, doutor Luciano? O que é trombose? Trombose o sangue, trombose, quando você falou em trombose, que você com certeza pesquisou que é mais comum, é a trombose venosa profunda, que nada mais é do que a coagulação do sangue dentro do sistema venoso profundo, principalmente dos membros inferiores. Essa trombose, quando o sangue coagula, que forma o trombo, esse trombo ele pode se deslocar, tomar a circulação direita do coração e ir para o pulmão e fazer o que a gente chama de uma embolia pulmonar, que é gravíssimo e que pode ser fatal. Nós temos hoje, em torno de uma estatística do jornal da USP, em torno de 165 internações por trombose venosa profunda dia no Brasil. Muito alto. Todo dia. Isso fora as tromboses que podem ser tratadas a domicílio. Em torno de 1 milhão de casos de trombose no Brasil por ano.
tromboses recorrentes, trombose em tratamento e trombose aguda. Então, a incidência é muito alta. É a principal causa, a trombose venosa profunda, quando evolui para embolia pulmonar, é a principal causa de mortalidade hospitalar que poderia ser evitada, quando feito com diagnóstico precoce e prevenível. Doutor Luciano, a trombose, ela advém de onde? O que é a trombose? A principal causa de trombose são pacientes obesos, sedentarismo e essas outras doenças que a gente estava falando de comorbidades, como diabéticos, hipertensos, cardiopatas, tabagistas também. Então, e também tem as tromboses hereditárias, né? São pacientes que são portadores de trombofilias, alterações genéticas, que podem levar a trombose, que são pacientes mais jovens. Mas a sua pergunta foi, desculpe, eu me perdi um pouquinho. A origem da trombose. A origem da trombose. Então, a trombose, são algumas doenças que podem causar trombose. Câncer pode causar trombose. Pacientes que têm cardiopatia, diabéticos são pacientes com maior risco de trombose. Infecções podem causar trombose. Internação hospitalar, pacientes idosos internados com múltiplas comorbidades são pacientes de maior risco de trombose. Hoje a gente tenta fazer no serviço clínico de todos os hospitais um score, que quando o paciente interna, ele já faz esse score do risco de trombose para esse paciente. Se é risco baixo, moderado e alto. E dependendo do score que ele se encaixa, ele já entra para tratar, por exemplo, uma pneumonia e também fazer a profilaxia da trombose, que pode advir dessa pneumonia. Lembrando que o paciente está internado, está quietinho no leito, então ele está sedentário, ele está imobilizado no leito, né? Então é um risco maior de trombose. Infecção, um risco maior de trombose. E idade, acima de 60 anos, o risco aumenta demais para trombose. Então, quando eu falei tudo isso, e lembrando daquilo que eu falei no começo, vida saudável, atividade física, boa alimentação é o ideal para a prevenção de complicações vasculares. Trombose também. O sedentarismo é uma das principais causas de trombose. E falando, a gente vem trazendo essa consciência sempre, a cada semana aqui no programa, né? Não tem nenhum profissional que sente aqui conosco que não nos chame a atenção da questão do estilo de vida. Prática de atividade física, estilo de vida saudável, para além de pensar só na saúde como forma ostensiva, mas sobretudo como tratamento, né? Como Exatamente. Tratamento. É porque a prevenção, além de trazer muito saúde, custo-benefício é imenso, né? Muito mais caro tratar do que prevenir. Sem dúvida, isso, se você for colocar isso, se você for lá na Secretaria de Saúde no governo federal, você vai ver que o custo hoje de tratar a trombose é imenso em comparação à prevenção. Então, por que não? A gente tem que investir na prevenção até do ponto de vista financeiro para que o país tenha uma saúde financeira. Verdade. Né? E para que sobre para poder tratar os pacientes que realmente estão doentes. Então, vamos prevenir. É um ditado, né? Antes prevenir do que remediar. Até porque... Quando eu trato, eu estou remediando. Né? É verdade. Até porque, como o senhor bem colocou, né? Uma das maiores causa-morte, né? Que é a questão da trombose. Então, o paciente, ele entra, às vezes, para um processo cirúrgico, um procedimento cirúrgico, e ele faz uma trombose ali... Pós-operatória. Pós-operatória. Muito comum. Que demais, é bem comum. Muito comum. Pós-operatório, o paciente, quando vai para um tratamento cirúrgico, ele também passa por um outro score para ver o risco de trombose venosa profunda e fazer a profilaxia adequada para evitar o pós-operatório uma trombose. Pós-parto. Tem pacientes que é muito comum, não é tão incomum, é comum pós-parto evoluir com trombose. Essa paciente tem uma trombofilia que só se manifesta com a gravidez. A gente não sabia. Não tem como você pesquisar trombose venosa profunda no paciente assintomático. Você não vai fazer isso. Você não vai sair pedindo exame de trombofilia para todo paciente. São exames caríssimos. São pacientes selecionados. Agora, quando o paciente, na gravidez, e faz um quadro de trombose venosa, aí você tem por obrigação de investigar, porque vai ter, possivelmente, gravidez posteriores, né? Investigar a família, porque ela tem irmã, tem irmãos. Um outro assunto que eu acho que é bem pertinente a gente falar, doutor, é sobre aneurisma. A gente vira e mexe, é surpreendido com a notícia, né, de que alguém teve, de que alguém está passando por isso. E certamente você que está aí em casa não é um tema tão comum, a gente ouve pouco e vamos aproveitar a oportunidade de estar aqui com o doutor Luciano para
saber, nesse check-up também aneurismas são vistos. São vistos, sim. O aneurisma, a definição do aneurisma. Aneurisma arterial é a dilatação daquela estrutura de todas as camadas da artéria que se dilatam maior de 50% o diâmetro habitual daquela artéria. Aí você tem um aneurisma, uma dilatação dessa artéria. Esse aneurisma, quando a gente fala em aneurisma, os aneurismas mais comuns são os aneurismas de aorta abdominal, que ele tem que ser diagnosticado e acompanhado, porque em um determinado diâmetro ele tem um risco maior de sangramento. Então, por isso que, feito o diagnóstico de aneurisma no check-up vascular, esse paciente tem que ser acompanhado de forma seriada, para que, se esse aneurisma tiver um crescimento maior do que o desejado, ele tem que ser submetido a tratamento, que pode ser cirúrgico. Hoje, aliás, o tratamento do aneurisma, se ele for tratado, é cirúrgico. Ou cirurgia aberta, ou cirurgia endovascular, que é uma cirurgia menos invasiva, né? E o tratamento clínico do aneurisma? Tem como tratar o aneurisma ele diminuir de tamanho? Não. Mas você vai tratar a paciente que é hipertensa, que é obesa, que é cardiopata, para que esses fatores não aumentem o diâmetro desse aneurisma, né? Por isso que tem que ser acompanhado quando diagnosticado o aneurisma. O que é aneurisma? Dilatação da artéria. Pode ser na aorta abdominal, na aorta torácica, nas outras artérias, a gente chama de aneurismas periféricos. Já tive alguns pacientes com aneurismas periféricos de artéria poplítea do joelho, e que isso a gente submeteu à cirurgia, o paciente está ótimo, assim como também teve paciente que chegou a perder o membro, e quando perdeu o membro que se descobriu que era um aneurisma. Ele pode ser muitas vezes assintomático. Por isso que o check-up vascular é importante para fazer o diagnóstico tanto das patologias venosas quanto arteriais. Perfeito. A gente vai chamar um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com outras informações para você. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta aqui com o Dr. Luciano Henriques, conversando sobre esse universo tão importante, às vezes silencioso, mas de fundamental importância para a nossa saúde. Dr. Luciano, a gente falou um pouco sobre os aspectos arteriais, venosos, mas os linfáticos também fazem parte desse universo. Sim. E também são identificados lá no check-up. Cirurgião vascular, angiologia e ciência, no check-up vascular. As patologias linfáticas são menor incidência, mas existem. Por exemplo, o linfedema, o lipedema, as erisipelas de membros inferiores. Erisipelas de membros inferiores são infecções bacterianas. O linfedema são infecções nos vasos linfáticos. O lipedema, que se confunde muito com linfedema, nada mais é do que uma inflamação do tecido gorduroso, que é muito comum na mulher, principalmente quadril, joelho, perna. Existe a classificação, né, do lipedema, que também é tratado na consulta com a cirurgia vascular. Então, não vai ser nunca aquela gordurinha extra de se tirar com a lipoaspiração, não, né? Não. Lipedema é diferente de celulite, né?
O lipedema É uma patologia. É uma patologia, não é uma celulite, é uma inflamação na gordura que incomoda mesmo, que dói. Dói? Né? Dói. O paciente sente dor quando aperta, que aperta a perna, colotezinho que tem maior, e tem uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória, ela é reacional, melhora e volta. Muita relação com a obesidade, tem lipedema, com a dieta, com os hábitos alimentares, tem muita relação com o lipedema, com a atividade física. O lipedema também hoje a gente é uma equipe multidisciplinar, que vai tratar tanto o alergologista, que é o vascular, como fisioterapeuta, como nutricionista. Então envolve uma equipe multidisciplinar para tratar o lipedema também. Que é uma patologia importante. Que é uma patologia importante, menos comum, mas importante. As erisipelas, muito comum, importantes também. As erisipelas, quais são as origens delas? Genéticas sempre? Não. Ela pode ser não genética, ela pode acontecer em pacientes que têm alguma insuficiência linfática. Pode acontecer. Mas a erisipela é um quadro infeccioso, ele adquiriu. A erisipela, normalmente, ela acontece por uma infecção bacteriana de uma bactéria que vive na pele de todos, da minha, da sua, do paciente, que é o Streptococcus, e ela vive em harmonia na nossa pele. Então, quando nós estamos saudáveis, essa bactéria não causa nenhum problema, ela está lá em harmonia com a gente. Só que quando o paciente diminui a imunidade, pacientes mais idosos, que teve uma pneumonia, um ferimento na perna, que cai a imunidade, essa bactéria ela cai na circulação linfática, ela se reproduz de forma mais exacerbada. O aumento do número de colônias dessa bactéria no sistema linfático causa os sintomas da erisipela, que é aquela hipertermia, a perna ficar quente, lesões bolhosas. É uma patologia bem chata de tratar. Então, é uma doença oportunista, né? É uma doença oportunista, uma infecção oportunista, mais ou menos é por aí. É uma infecção oportunista que aparece em pacientes com imunossupressão. Tratável, né? Curável? Tratável, sim, curável. Algumas podem deixar alguma sequela, porque quando você tem uma erisipela, você tem lesões de alguns vasos linfáticos e esses vasos não se regeneram. Então, se você tinha, um exemplo, 100 vasos linfáticos na perna, que fazem a drenagem da linfa, para a sua perna ficar sequinha, depois de uma erisipela você destrói 20, vamos lá, você tem só 80. Então, aquela drenagem já não é mais adequada. Então, você pode ter o que a gente chama de um edema residual no final do dia. Aquela perna ficar um pouquinho mais edemaciada. Então, você vai ser uma paciente... É importante o uso de meia elástica para drenagem linfática, de fisioterapia para drenagem linfática. Mas, assim, é uma patologia tratável e que, na maioria das vezes, o paciente recupera quase que 100%. Que bom. A gente estava conversando no intervalo e o doutor Luciano falou, né, que as varizes, elas são as campeãs, né? Se a gente olhar para as patologias vasculares, elas são as grandes campeãs. A gente viu que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia, 38% da população brasileira apresenta, em algum grau, a varize. Em decorrência de quê, doutor Luciano? É só de hábito de vida? É só de um estilo de vida? Não. A varizes, a gente tem alguns fatores predisponentes. De novo, mulher é mais predisponente a varizes. Mulher para ter mais coisa, né, doutor Luciano? Vida sedentária também, a atividade física melhora o retorno venoso, vai evitar o aparecimento de varizes. E genética também, sedentarismo, tabagismo. A gravidez é um estado que aumenta o volume de sangue circulante, então às vezes se dilata um pouquinho mais. Se ela tiver uma genética para desenvolver varizes, vai desenvolver. Geralmente, a maioria dos vasinhos que se dilatam durante a gravidez, depois de 4 a 6 meses de pós-parto, essas vezes que se dilataram também retornam ao tamanho habitual. Só um adendo que eu não falei, você falou em varizes, definição, o que são varizes? São veias dilatadas e tortuosas, essa é a definição de varizes. Essas varizes a gente classifica em vários graus, né? E ela deve ser tratada. Por exemplo, quando você tem alguns vasinhos na perna, aqueles vasinhos que o paciente vai para fazer o tratamento, às vezes aqueles vasinhos são consequências, são sinais de varizes mais profundas. Por isso que tem que ser avaliada antes de ser tratada. Lembrando, o tratamento de varizes, de vasinhos, deve ser feito pelo angiologista cirurgião-vascular, que é o profissional habilitado, capacitado para tratar a patologia e também tratar as complicações que ela pode me trazer.
porque o tratamento também pode trazer complicações. Então, você tem que estar apto a tratar e tratar as complicações que podem advir do tratamento. As varizes são muito comuns em mulheres, homens também têm. É uma patologia tratável. Geralmente, quando o paciente vai no consultório com essa queixa de varizes, a minha primeira pergunta para o paciente, homem e mulher, eu pergunto assim, você veio por qual motivo? É só estético ou é funcional? Doutor, é os dois. Pronto, então vamos tratar do ponto de vista funcional para você ter saúde e a estética nós vamos fazer isso, isso e isso. Ou então, é só estética. Pronto, então a gente vai investigar se você não tem nada no sistema venoso mais profundo, se não tem nenhuma veiazinha maior que está nutrindo aquela que aparece. Se não tiver, vamos fazer o tratamento estético. Hoje o tratamento de varizes, assim, não é que o céu é o limite, mas a gente vem evoluindo muito, né? Hoje já existia termoablasão por endolaser, por radiofrequência, o tratamento com laser transdérmico. Hoje a maioria da patologia varicosa a gente trata sem cirurgia. A gente conseguiu hoje com o laser transdérmico e o endolaser diminuir o número de internações hospitalares em mais de 80%. Muito bom. A gente trata hoje varizes quase todas em ambiente ambulatorial. Trata, toma um cafezinho, um suquinho de laranja e vai para casa depois. E é muito bom porque a gente sabe que mexe na autoestima, tanto do homem como da mulher. Claro que nós mulheres mais. Mais, né? Não, mas homem também. É porque homem tem um pouco a incidência menor. Mas todo dia chega, quando o homem vai também, a maioria quando vai, são aquelas varizes já calibrosas. Criadas, como dizem, né? Aí o paciente vai não só por sintomas, mas também pela estética ele vai. Os vasinhos não, realmente é difícil, porque até tem mais pelo na perna e esconde. Agora, quando ele vai, ele fala, dói, não coloca short, é muito feio. E realmente, parece um cacho de uva na perna dele, é imensa. Essas varizes, que na maioria das vezes eram tratadas com cirurgia, hoje a gente trata praticamente todas com endolaser, que é um tratamento minimamente invasivo, com anestesia local e sedação, feito em ambiente hospitalar, que o paciente vai dormir em casa. Infelizmente, a gente está muito distante de ter essa realidade no SUS, né? Não é tão distante assim. Não é. A gente trata, assim, claro que não está disponível, porque assim, para o tratamento do endolaser, a gente precisa de dispor de alguns aparatos, né, que é uma tecnologia mais cara, né? Então, realmente, o SUS não disponibiliza fibra do laser para fazer, não é todo paciente, toda a equipe também tem o treinamento, existe uma curva de aprendizado para fazer o endolaser, né? Mas, assim, vai chegar. Então, hoje, é um bom caminho. Há uns 3 anos atrás, o residente de cirurgia vascular não saía da residência com treinamento para cirurgia venosa endovascular, termoablasão por laser, por exemplo, e hoje sai. Então evoluiu. Já evoluiu. Hoje nos serviços de residência são feitos. Entendeu? Então que bom. Tá vendo como é bom você estar aqui no Saúde em Evidência? A gente vai atualizando você sobre tudo que diz respeito à saúde. A gente vai chamar um breve intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo.
Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e agora a gente vai falar de algo que certamente você que está em casa, pare e me escute. Você já está preparando o almoço e eu quero lhe perguntar, pernas cansadas, você tem ou não? A gente vai saber agora do doutor Luciano, é normal, não é normal? Quando essa perna cansada merece uma atenção especial até chegar a procurar um vascular? Tá, ótimo, boa pergunta. Essa perna cansada sempre merece uma atenção especial, sempre. Independente da idade do paciente. Por exemplo, se é uma paciente que ela está lá fazendo almoço, ou dona de casa, que ela tem lá seus 55, 60 anos, essa perna cansada, esse cansaço dos membros inferiores, pode ser por varizes, que é uma patologia mais, vamos colocar entre aspas, tranquila de tratar, mas ela pode ter uma insuficiência arterial, ela pode ser uma pacientinha diabética que está fazendo uma obstrução arterial crônica e que está começando a ter o cansaço na perna quando ela está ali na cozinha, de lá e para cá, que ela tem que dar uma paradinha, ou se for uma patologia venosa, varizes de membros inferiores, é mais tranquilo de tratar? Por isso que eu digo assim, eu falei na paciente que tem mais idade, está lá cuidando de casa, mas também tem a paciente jovem que está lá, que também está cuidando de casa, que está no escritório trabalhando, ou que está no comércio também, que tem o cansaço. E é importante dar essa atenção? Por quê? Vamos falar só um pouquinho das varizes. Um dos principais sintomas das varizes inferiores é o cansaço. E como é que eu faço para melhorar os sintomas? Como eu falei aquela hora, eu pergunto, o que te incomoda mais? O cansaço também é uma das principais causas da ida no consultório. E o cansaço pode advir de uma falência de bomba da panturrilha. A panturrilha, ela funciona como um coração periférico. Ela é bonitinha aqui. Toda mulher quer ter uma panturrilha bonita, né? Bem gordinha. Pronto, essa panturrilha, ela é um coração periférico. No meio dos músculos da panturrilha, passam as veias que fazem o retorno venoso. Por que eu tenho cansaço na perna? Um dos motivos é que o retorno venoso está sendo adequado, eu estou acumulando muito sangue paradinho aqui na perna lá embaixo, ele não está voltando para ele, não está circulando. Então você vai ter cansaço, peso. Aquele líquido causa peso na perna, ele cansa. Se você tiver uma bomba de panturrilha, uma panturrilha tonificada boa, você vai ter um retorno venoso adequado. Por isso que a atividade física é importante para você manter uma bomba de panturrilha saudável. Então, a bomba de panturrilha saudável é igual a um retorno venoso otimizado e é igual a menos sintomas, menos cansaço. Muitas vezes a gente usa uma meia de compressão para ajudar no retorno venoso. Aí a gente volta tudo aquilo que a gente já falou. Vida saudável, atividade física. Nós somos no futuro o que fazemos agora, né? Alimentação e hábitos saudáveis. Músculo é importante. Construir músculo. Construir músculo. Às vezes o paciente vai no consultório, eu acho engraçado, eu sempre falo isso, eu gosto de falar porque eu achei engraçado. O paciente fala assim para mim, eu pergunto para o paciente, tudo bom, Juan? Tudo? Aí eu vou na anamnese conversando, você faz alguma atividade? Eu vou falar você porque ela é jovem. Você faz alguma atividade física? Aí ela fala assim, faço caminhada todo dia. Aí eu, ótimo, caminhada é para vovó. Você vai continuar sua caminhada que é saudável, mas você precisa de ir para academia. Inclusive, vovó também tem que ir para academia. Eu costumo falar isso para o meu paciente. O paciente tem mais idade, ele já é um paciente que ele está mais quietinho em casa, ele fica um pouquinho excluído das coisas do dia a dia. Ao contrário, você tem que ir, além de você, na academia, se relacionar com outras pessoas, você vai ter um ambiente saudável, academia, com pessoas jovens, de todas as idades. Você ambiente controlado, né, doutor? Controlado. E outra coisa, ela vai sair da rotina dela, vai fazer um novo ciclo de amizade. Isso é importante, do ponto de vista psíquico também. A gente tem que ter, fora do nosso trabalho, como eu aqui hoje, numa conversa diferente com você, isso é importante, porque você sai do seu meio de trabalho. É muito importante a relação das pessoas, isso é política. A política, no conceito, é isso, é relacionamento com as pessoas, sim. A política, né? Então,
além de ela ir para a academia e ter esse bom relacionamento, vai melhorar do ponto de vista psíquico, vai se distrair, novas amizades, ela vai estar otimizando a bomba de panturrilha dela, tanto a jovem como a paciente idosa. A paciente idosa, ela fala, doutor, estou caminhando. Eu falo, que bom, dona fulana, é excelente caminhar, mas eu queria que a senhora fosse para a academia. Aí ela diz para mim assim, doutor, mas academia, eu tenho 70 anos, não tem problema que a senhora tem 70 anos. A senhora vai procurar um bom personal, vai otimizar esse exercício, ela volta depois de 3 meses, mudei de vida. Tem tanto paciente que chega para mim e fala, doutor, o senhor mudou minha vida. Aí eu digo, aí ela me falou, eu falei, coisa boa, foi só aquela, não foi com remédio, nem com tratamento caro, que ela gastou, não, foi só para explicar para ela que a atividade física era importante, para ela mudar os hábitos de vida dela. Isso para todo mundo, né? Eu também. Aí eu fico contente, eu falo assim, eu faço também, viu? Eu também faço. Posso cobrar que eu faço. Eu faço. Você vai me achar lá na academia, correndo, nada em excesso. Mas eu vou, não, você não vai, você vai devagarinho, por isso que é bom procurar um profissional habilitado, no caso um personal, para que faça um treininho para ela que ela vai 100%. Atividade física é tudo, gente. A gente tem que construir músculo. Músculo é vida. É verdade. Tem um trabalho na universidade, que eu não me lembro de onde, que mostra o entrevistador faz uma pergunta para o paciente e pede para ele levantar e vir até aqui. Como você está aqui, vem até aqui. O tempo, aí ele tá colocando o tempo que ele leva, o paciente leva, para levantar da cadeira e vir até conversar com você, são 3 metros, e que ele volta para sentar, quanto menor o tempo, maior a expectativa de vida dele, porque é que ele tem músculo para fazer isso. Aí quando tem aquele vozinho, aquela vozinha que está lá com aquela dificuldade para levantar, você já sabe que ela não tem músculo. Então ela está limitada. Então músculo é vida. E músculo, para o retorno venoso, é perfeito. Bomba de panturrilha. Se você colocar na internet lá, bomba de panturrilha, vai estar lá igual a coração periférico. Ele é um coração periférico. Então, academia, todo mundo. Eu não sei se por hábito ou por alguma necessidade inconsciente, mas eu tenho o hábito de ficar fazendo esse movimento com a panturrilha. Mas porque quando você faz esse movimento com a panturrilha mexe, ela comprime os vasos, retorno venoso adequado. Dá um alívio, é tão bom. Se você é engraçado, é que a gente não dá para trazer tudo, mas por exemplo, se você põe a pessoa deitada aqui, eu coloco o aparelho de ecodoppler aqui, coloco aqui a câmera filmando a veia aqui em cima na femoral, a veia, o sangue passa ali devagarinho. Quando o paciente faz esse movimento com o pé que otimiza a panturrilha, aqui enche, o sangue lá em cima. Ou seja, eu faço o retorno venoso adequado. Então é bom fazer. Ótimo. Pode Exercício fazer. de panturrilha, perna é importante. Não tem aquele estigma, mulher gosta de malhar a perna, né? E homem vai fazer braço. Não, tem que fazer tudo. Os dois. Muito bem. Os dois. Eu fiquei prestando atenção, é claro que as incidências são maiores, né? Nas mulheres, em nós mulheres. Doutor, para quem tem varizes, a mulher que tem varizes, como lida com o salto? Como lida com o salto? Vamos lá. É mito ou é verdade? Ou é verdade? É mito. Salto alto, tudo que é exagero não é bom, né, gente? Se eu ficar o dia inteiro na academia, não é bom, eu não posso exagerar, né? Se eu for querer jogar bola como eu jogava quando eu tinha 25, eu não sou sair, eu saio de lá direto para a maca, para o hospital. Eu tenho que ir lá só para brincar um pouquinho. Então, tudo que é excesso não é bom. Me desculpa, você falou do salto. Pronto. O salto. Você vai para uma festa, você não vai de sandalinha baixa, a mulher fica elegante com salto alto, fica linda. Salto alto, eu acho maravilhoso. Quem que não gosta de salto alto? A mulher gosta. O homem acha bonito também ver a mulher com salto alto. É bonito. Em exagero, pode. Se você usar o dia inteiro o salto alto, pode trazer um pouquinho de peso? Pode. Por quê? Quando você está com salto alto, você faz uma hiperextensão da panturrilha. Se você faz uma hiperextensão da panturrilha, quando você caminha, ela não vai ter aquela mobilidade que tinha quando você está com um saltinho mais agradável. Um saltinho Anabela, por exemplo. Você pode usar um salto Anabela o dia inteiro. Salto alto é mito, mas não deve usar o dia inteiro. Assim como você também não deve usar uma sandalinha rasteira o dia todo, porque você pode fazer uma facete plantar no pé. Então tudo que é exagero não é bom, né? Equilíbrio é vida. O equilíbrio é vida. Pode usar salto alto? Pode. Você vai sair daqui para o centro de Recife fazer compra de Natal de salto alto? Não faz doido. Sentido. Vai ficar o dia inteiro andando lá no centro de Recife naquele calor com salto alto? Não, você vai ou revelar o pé naquelas ruas de paralelepípedo e vai chegar com a panturrilha toda cansada. A gente conversou bastante, né, sobre a questão dos vasos, desse olhar para os membros inferiores. Eu gostaria de puxar, lá no comecinho da nossa conversa a gente já falou um pouco, mas para
para essas questões que envolvem tronco, pescoço e braço. Certamente você que está em casa talvez até nunca tenha ouvido falar em questões vasculares nessa parte do corpo, nessas partes do corpo. Como é a incidência dessa problemática? Tá. Essa incidência é muito pequena. É muito pequena. Primeiro que os membros superiores são membros menores, você tem menor efeito da gravidade nos membros superiores, então você vai ter mais facilidade para o retorno venoso. Geralmente a patologia dos membros superiores, quando acontece, são patologias secundárias a alguma outra, quando acontece algum probleminha no membro superior com relação à circulação, edema, inchaço, são secundários a outra patologia, normalmente. Por exemplo, às vezes o paciente com câncer de mama pode desenvolver um linfedema importante no braço, por comprometimento da drenagem linfática pelos gânglios, traumas, compressão do nervo, das veias e das artérias, aqui no ombro, no cotovelo, no punho, que a gente chama de síndrome compressiva do desfiladeiro. Não é comum, mas podem acontecer. É raríssimo se você for comparar com varizes e doenças arteriais. Com patologias dos membros inferiores, é muito mais raro do membro superior e dos troncos, mas podem acontecer. A gente falou no aneurisma de aorta, né? Abdominal e torácica. Tem as patologias das carótidas, que são obstruções arteriais da artéria carótida, que é a doença arterial extracraniana. Você pode ter uma obstrução nas artérias carótidas, diminuir o fluxo cerebral para o cérebro, ter o AVC, um AVC isquêmico. Doença arterial, por exemplo, uma patologia que às vezes acontece mais em pacientes hospitalizados com fibrilação atrial, que o coração está batendo de forma descompassada, forma um trombinho, esse trombo sai do coração e vai para a artéria do braço, entope. Aí dá uma isquemia no braço, que deve ser operado. Então, na maioria das vezes, as patologias, os sintomas nos membros superiores são secundários a outras patologias, entendeu? Cardíacas, infecções, existe erisipela dos membros superiores, existe. Pacientes que têm problemas na mama, que pode desenvolver edema linfático, que é o linfedema no braço, que pode também evoluir para uma infecção, que é uma erisipela do membro superior. Mas realmente são patologias mais raras. Os membros superiores são mais raros. Patologia de carótida, por exemplo, que a gente estava falando, é em pacientes mais idosos, né? Na maioria deles. Existem patologias arteriais hereditárias que fazem obstrução de grandes artérias, de carótidas, de membro superior, existe também, mas são raras, né? As patologias arteríticas de tricaiaço e outras, mas são patologias mais raras. Eu vou chamar um breve intervalinho e daqui a pouco a gente está de volta para o último bloco deste sábado. Não sai daí, continua conosco. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco, agora o último dessa edição do programa Saúde em Evidência. Aproveitar e agradecer
a sua audiência aqui todos os sábados, às 10 horas da manhã conosco. Doutor Luciano, nós encerramos o terceiro bloco falando das carótidas. Existe uma correlação com o acidente vascular cerebral? O profissional adequado seria o vascular ou não? Mas aí eu já vou perguntar também, aproveitar e fazer uma pergunta só. Lá naquele diagnóstico, naquele check-up vascular, também já se identifica um rastreio de AVC? Certo. O AVC isquêmico, realmente ele pode estar relacionado com a doença arterial obstrutiva das carótidas, que é uma artéria extracraniana, que na grande maioria das vezes o diagnóstico dessa obstrução de carótida é feito pelo cirurgião vascular, através do estudo com Doppler das artérias carótidas e vertebrais. É um exame não invasivo, isento de riscos, e que a gente não pede de rotina, não são todos paciente jovem, eu não vou pedir um Doppler de carótida para ela, que eu só vou encarecer a consulta para ela. Mas no check-up vascular de pacientes que têm mais idade, é feito o estudo com Doppler das artérias carótidas e, se tiver uma obstrução importante, o paciente não teve AVC, mas existe um risco de AVC se ele tiver uma obstrução de carótida. Dependendo dessa obstrução, dependendo do tipo de obstrução, da extensão dessa obstrução, ele tem indicação de tratar ou de forma clínica, com medicação, ou cirúrgica por endovascular. Então, é importante sim, no check-up vascular, a gente vai identificar essa obstrução e, se tiver, tratar para evitar o AVC. O AVC tem relação sim com obstrução de carótida, sem dúvida nenhuma. É importante e é uma patologia que é evitável, né? Se você faz um ecodoppler e tem uma estenose lá de 70% ou mais, ou até menor, mas tem uma placa, que é uma placa que a gente diz complicada, ulcerada, que está soltando o êmbolo lá para cima, ele tem que ser tratado. Não só medicamentosa, mas pode precisar de cirurgia, uma endarterectomia de carótida ou tratamento endovascular. Perfeito. Eu quero aproveitar que estamos no último bloco, aproveitar essa oportunidade para nós nos aprofundarmos um pouco mais no pé diabético. Por quê? Porque praticamente, eu não sei as estatísticas, mas praticamente hoje é muito comum que nós saibamos que numa casa é muito difícil não ter um diabético ou pré-diabético. Então, doutor Luciano, você chamou muita atenção para essa questão do pé diabético ser um ponto de atenção para não se perder um membro e até a própria vida. Eu gostaria de lhe chamar novamente para esse assunto, para o pé diabético. Como você falou, é difícil hoje uma casa que não tem um paciente diabético ou pré-diabético. Então, o pé diabético, como uma entidade clínica muito importante e uma das principais causas de amputações dos membros inferiores no Brasil, que poderia ser evitável, então exige uma participação de uma equipe multidisciplinar e principalmente da família, não só do paciente. Porque muitas vezes o paciente diabético, ele tem já uma patologia de retina oftálmica, que ele não tem uma boa acuidade visual, ele tem um comprometimento dos nervos periféricos que tira a sensibilidade do pé dele e ele não percebe que está com o pé machucado. Quando ele vai perceber que está com um ferimento no pé, que já está colocando em risco o dedo ou o pé dele, o ferimento já está muito extenso. Então, a família, estando bem orientada, não só o paciente, mas a família, não só o profissional de saúde que passa ali a visita nele uma vez na semana, mas a família, ela vai identificar alguma coisa errada. Eu costumo dizer para o paciente diabético que tem essa patologia, para que ele faça aquele espelhinho, como se fosse aquelas lojas de calçado, que tem aquele espelho inclinado, que você põe um sapato e olha, para que ele coloque e ele olhar o solado do pé dele no espelho. Porque ele pode identificar uma lesão e tratar de forma precoce para evitar complicações maiores. Por exemplo, eu já tive paciente que chegou no consultório, isso não é incomum, viu? Não é incomum no consultório, com uma lesão no pé, e quando eu olho e já faço... Eu, como médico, né, eu gosto do que eu faço, então eu me empolgo do ponto de vista clínico. Aí quando eu vejo aquele pé, eu vi um sinal, eu falo, meu Deus. Aí isso já aconteceu, eu vou examinar, eu coloquei lá uma luva, fui lá com a mão e tirei uma agulha imensa do pé da paciente. E aí ela falou, isso é do meu pé. Aí
Foi, dona, saiu do seu pé. A senhora pisou, isso aqui entrou todinho no seu pé e você não percebeu. Ou seja, olha a gravidade da patologia. Ela tem uma neuropatia, a neuropatia é uma das patologias do síndrome do pé diabético, que tira totalmente a sensibilidade. Ela furou o pé, ela não ia procurar um médico se alguém não tivesse visto que ela estava com ferimento. Então é importante a família estar engajada no tratamento para identificar lesões precoces, identificar e levar, identifica, mostra para o profissional de saúde que está lá passando toda semana, aí ele vai encaminhar para o médico clínico, o médico clínico vai encaminhar para o serviço hospitalar ou para o cirurgião vascular para ver e tomar providência, para que evite uma coisa maior. Antes do ferimento, ou concomitantemente com o ferimento, há alteração na cor da pele? Pode ter alteração na cor, na pele, por isso que o paciente portador de diabetes, que tem assim do pé diabético, não tem uma neuropatia, não tem sensibilidade, tem que ser examinado diariamente. Todos os dias. Quando acordei de manhã, vou pôr meu sapato para ir trabalhar. Todo dia antes de pôr o sapatinho para trabalhar, vira o sapato, bate, porque se tiver uma pedrinha lá dentro, ele vai pisar o dia todo na pedra, vai furar o pé e não vai perceber. Ele só vai se alguém perceber, vai ser depois de muito tempo que já vai estar uma coisa maior, vai ter uma amputação desnecessária. Então a família tendo orientada, todos os dias à noite ela vai olhar o pé, deixa eu ver. Falando, meu marido, meu filho, deixa eu dar uma olhadinha. Vai lá, olha o pé, passa a mão, tá tudo bem. Hidratação desse pé. Cuidado com as unhas. Cuidado com as unhas. Hidratação com cremes, com ureia, para deixar o pé bem hidratadinho. Um calçado adequado, fechadinho, não apertado, mas acolchoado e fechadinho, para evitar que você o dia inteiro com uma sandalinha aberta de dedo, paciente diabético com uma neuropatia, a neuropatia tira a sensibilidade. A neuropatia diabética, ela lesa os nervinhos. Bloqueia, né? Bloqueia. Se você pegar, tem pacientes que chegam no consultório cheio de bolhas no pé, doutor, eu só percebi porque minha mulher falou, porque eu andei no asfalto quente e não percebi. Quando eu fui queimadura de 3º grau, ele não sente, gente. Então, como é que esse paciente vai cuidar? Ele não tem condição de cuidar dele sozinho, ele tem que ter a participação de toda a família no tratamento. Essa participação, esse engajamento, não só da equipe de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de saúde, mas a família que está no dia a dia com o paciente. Muito importante a presença da família, o acompanhamento, né? A presença da família, faz demais. Toda a diferença faz no toda a diferença. Quem leva o paciente para tratar é a família. A família tem que estar ali junto, olhando toda hora o pé dele. Então, exerça amor com alguém que está aí na sua casa, que precisa de você. Às vezes, muitas vezes o amor cura, o cuidado cura. Então, a gente trabalha conjunto, né? Eles trabalham na equipe multidisciplinar e nós, enquanto equipe emocional, todo o aporte emocional e são os olhos, né? 4 olhos, 6 olhos em casa, cuidando das pessoas. Doutor Luciano, eu deixei essa pergunta por último, propositadamente, para que você, mulher que está aí em casa, por que Catarina não perguntou como é o tratamento das varizes? É algo difícil, é muito caro, é barato, tem várias opções, como é que está hoje? Qual é o portfólio, chamado portfólio, que nós, mulheres, certamente você que está em casa, quer saber como tratar suas varizes e os homens também. Com certeza. Veja só, o tratamento de varizes, ele deve ser feito pelo angiologista cirurgião vascular, que é capacitado para tratar essa patologia e as complicações da patologia. O paciente deve passar por uma consulta. O tratamento hoje não é caro. Existem várias opções de tratamento. É claro que cada paciente, cada tipo de varizes vai se encaixar com o tratamento. Então, o tratamento ele é individualizado para cada paciente. Então, existe a cirurgia aberta, a cirurgia endovascular com endolaser, a mini flebectomia, doutor, eu queria fazer a aplicação, isso é muito comum. Quero fazer a aplicação de vasinhos. Gente, não existe aplicação de vasinhos. Não? Não. Antigamente existia sim, hoje não é aplicação de vasinhos. Doutor, eu queria fazer uma aplicação. Não, o tratamento não é assim. O tratamento ele é individual, existe um protocolo individual para cada paciente. Por quê? Porque aquele vasinho que está aparecendo na sua perna, ele pode ser secundário a um vasinho mais profundo, que é o que a gente chama de veias nutrizes. Então a gente tem que tratar, além daquele vasinho superficial, a veia que está nutrindo aquele vasinho. E o tratamento daquela veia vai além de uma aplicação de uma medicação naquele vasinho. Eu preciso de usar o laser transdérmico, eu preciso de usar a espuma densa ecoguiada, eu preciso de usar
a escleroterapia ampliada, que são algumas aplicações nos vasos menores, junto com o laser transdérmico. Então, existe um protocolo para cada tipo de paciente, porque cada paciente é uma. Às vezes eu vou usar numa perna só todas as armas que eu tenho. Não é a aplicação. Então, eu vou usar laser transdérmico, eu vou usar escleroterapia química, eu vou usar espuma, eu vou usar endolaser para aquela via maior, entendeu? Por isso que ela tem que ser feita uma avaliação para saber o que vai fazer. É porque hoje as coisas ficaram muito complicadas. Quando se fala em varizes, em telangiectasias, tem que ser feita pelo profissional habilitado. Procurar o profissional certo. Profissional habilitado. Hoje o tratamento não é caro. Vai, divide, resolve, vamos tratar e deixar a perna bonita, porque a estética também, a autoestima também é saúde, né? Quando você está com autoestima boa, você está feliz. É verdade. Então é importante a autoestima também, não é só funcional, né? E certamente você que está aí em casa está querendo saber como seguir o Dr. Luciano, as redes sociais do Dr. Luciano. Antes dos agradecimentos, eu quero logo lhe deixar à vontade aí para passar, para quem está em casa, onde o senhor atende, Instagram, WhatsApp da clínica, fique à vontade, que certamente os nossos telespectadores querem saber para lhe acompanhar. Tá. Eu estou aqui em Arco Verde já há quase 28 anos, minha clínica fica aqui ao lado do INSS, o Instagram é clinicalucianohenriques@gmail.com. A gente presta serviço do Hospital Memorial, estou lá também praticamente todos os dias operando, fazendo laser transdérmico, que é ambulatorial, faz a cirurgia, que é minimamente invasiva e vai para casa depois de 2 horas, faz num ambiente hospitalar, que é seguro, mas é uma cirurgia ambulatorial. O WhatsApp do consultório eu não vou lembrar. Mas no Instagram tem. No Instagram tem, é só clicar lá que vai cair direto no WhatsApp. Pronto, né? A gente quer lhe agradecer. Muito obrigada por tantas informações valiosíssimas e dizer a você, doutor, que as portas da TV estarão sempre abertas. Seja muito bem-vindo sempre. Obrigado, Catarina. Obrigado vocês, os telespectadores que estão com a gente até agora, que é um prazer, né? O prazer é meu em poder trazer essas informações e está sendo útil, está ajudando a população de Arco Verde e toda essa macro-região, né? É verdade. A gente sabe e a gente sempre diz aqui, né, que o programa Saúde em Evidência, ele passa desde Recife, região metropolitana, até Serra Talhada e agora também você de Triunfo já pode nos assistir. Então, se você conhece alguém em Triunfo, já divulga que o programa Saúde em Evidência também já chegou em Triunfo e depois a gente vai chegar até Petrolina. Quero te agradecer pela audiência de hoje e lembrar a você que no próximo sábado, pontualmente às 10 horas, estou batendo na sua porta, deixe-me entrar com mais informações sobre saúde e saúde de qualidade. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções.